A dívida pública do Brasil segue piorando e os sinais estão por todas as partes. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, como a dívida pública já está fora de controle. E para isso eu vou usar 4 indicadores que evidenciam o tamanho do problema. A primeira métrica é a relação dívida sobre PIB, que compara o tamanho da dívida com o tamanho da economia do país. Essa relação vem piorando nos últimos anos e cresceu em 10 anos 11 pontos percentuais. Com a pandemia, a dívida explodiu, chegando a quase 87% do PIB. Nos últimos 2 anos e meio, a dívida está crescendo mais rápido do que a economia. O gráfico mostra a variação anual do estoque da dívida total, que vem crescendo a uma taxa de 8,8%. O PIB, por outro lado, cresce a uma taxa de 8,3%. Nos últimos anos, a dívida tem crescido quase 15% ao ano. A economia estava crescendo ao redor de 8%. Por isso, a relação dívida-PIB vem aumentando. Resultado fiscal positivo atual. Alguns argumentam que o fiscal está melhorando, com um resultado primário positivo. Este resultado é tudo que o país arrecada menos as despesas correntes, sem considerar juros. Nos últimos 12 meses, o resultado primário foi de 18 bilhões de reais. No entanto, o resultado nominal, considerando juros, é de 900 bilhões de dólares de déficit. O resultado positivo atual não é sustentável. Considerando janeiro a junho de 2025, há um resultado primário negativo. O déficit primário ainda é leve, mas deve aumentar com os pagamentos de precatórios. Projeções indicam que o déficit deve seguir crescendo. Se o déficit cresce, a dívida também cresce. Se a economia não cresce tanto quanto a dívida, a relação dívida-PIB tende a crescer. Alguns sugerem dar calote na dívida, mas isso geraria uma confusão na economia. O Brasil não conseguiria mais se endividar, perdendo a confiança dos investidores. O governo precisaria gastar menos do que arrecada. A dívida atual é resultado de déficits passados que precisam ser pagos. Um calote seria um desastre econômico. A segunda métrica importante é o tipo de dívida emitida. A dívida pública federal é composta por diferentes tipos de instrumentos. Tesouro Selic, LTNs e NTN-Bs são alguns dos principais. A composição da dívida piorou nos últimos 15 anos. A participação de taxa flutuante aumentou significativamente. Em 2014, a taxa flutuante era menos de 19% da dívida total. Agora é praticamente metade do estoque da dívida. Sempre que a Selic aumenta, o Tesouro tem um custo maior para pagar essa dívida. O mercado não aceita rolar a dívida com instrumentos melhores para o governo. Isso traz mais pressão financeira. Outra parte da dívida é atrelada à inflação, como as NTN-Bs. Elas pagam uma taxa de juros mais a variação da inflação. Em 2014, representavam 35% da dívida. Agora estão em 26,5%. O ideal seria ter menos dívida atrelada à inflação. A dívida pré-fixada é a que vem realmente caindo. Investidores não têm confiança para emprestar ao governo a taxas pré-fixadas. A dívida pré-fixada caiu para 21,6% do estoque total. Países desenvolvidos conseguem taxas pré-fixadas para prazos mais longos. No Brasil, a dívida pré-fixada não tem prazos longos devido à falta de confiança. Isso prejudica a gestão financeira do país. A terceira métrica é a duração da dívida, que é relativamente curta. A dívida interna tem prazo médio de 4,2 anos. A dívida externa tem prazo médio de 7 anos, mas é uma pequena parte. A dependência da dívida externa é menor, o que é positivo. No entanto, a curta duração da dívida interna é prejudicial. A dívida interna reduz a vulnerabilidade a crises externas.
Menos de 4% da dívida está atrelada ao câmbio. Isso protege o país de crises de balanço de pagamentos. No entanto, a dívida interna é dependente de taxa flutuante. Isso ainda traz desafios para o Tesouro. E aproveitando, aqueles que têm interesse em buscar um plano B por segurança e conquistar a segunda residência legal no Uruguai, temos o guia completo com o passo a passo em vídeo e tudo o que você precisa saber, informações financeiras e dicas de economia para todo o processo. Você mesmo poderá fazer todo o processo, além de informações atualizadas fundamentais para sua mudança com segurança. O link está na descrição para você ter acesso ao guia. E você ainda tem nosso suporte para suas dificuldades, feito por nós que conhecemos o país e já passamos por tudo o que você vai passar ao longo do processo. Agora de volta para o vídeo. A quarta métrica é o custo da dívida, que aumenta com a Selic. O custo total da dívida nos últimos 12 meses está em 12%. A dívida interna é a principal responsável por esse aumento. A Selic alta pressiona o custo da dívida. Isso torna a situação financeira mais complicada. A dívida do Brasil é comparada com a de outros países. A metodologia brasileira exclui títulos na carteira do Banco Central. Isso faz a dívida parecer menor do que realmente é. Considerando esses títulos, a dívida seria 99% do PIB. Essa métrica é mais comparável internacionalmente. Nos Estados Unidos e Europa, o Banco Central carrega parte da dívida pública. No Brasil, a proporção é maior do que nos Estados Unidos. O Banco Central ajuda a financiar a dívida pública. Isso é uma prática comum, mas no Brasil é mais acentuado. A diferença na metodologia altera a percepção da dívida. Desde 2006, o Banco Central aumentou sua participação na dívida. Houve uma redução em 2010, mas aumentou novamente. Durante a recessão de 2014, o Banco Central absorveu mais dívida. A pandemia também influenciou o aumento da dívida. Nos últimos anos, a participação do Banco Central voltou a subir. Um ajuste fiscal é necessário para controlar a dívida que, como vemos nos gráficos, está fora de controle. Restaurar a confiança é crucial para reduzir juros. O ajuste fiscal permitirá uma queda na trajetória da dívida. Isso possibilitará um crescimento econômico sustentável. Sem isso, o problema da dívida continuará a crescer. Reformar o natimorto arcabouço fiscal é considerado prioridade para a maior parte dos analistas. Como controlar os gastos do governo? Agora, se este governo vai fazer isso, são outros 500. Para reduzir juros, é preciso confiança no ajuste fiscal. A confiança trará controle das contas públicas. Isso permitirá uma redução da dívida e crescimento econômico. Sem confiança, não há escolha a não ser enfrentar problemas. O ajuste fiscal é essencial para o futuro econômico do Brasil. Reformas fiscais devem ser uma prioridade para o governo atual. A partir de 2026, serão ainda mais necessárias. Sem reformas, a situação econômica pode piorar. O futuro econômico depende dessas ações. Compartilhem esse vídeo. Dê um like aqui. Tudo ajuda o YouTube a distribuir cada vez mais. E se você não está inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações. Nosso trabalho é independente, sem financiamento de bancos e corretoras. Então ajude-nos a crescer. Deixe seus comentários se concorda com nossa análise e até o próximo vídeo.